Bom, agora a gente vai aprender a fazer filtro. Então, por exemplo, eu quero escolher aqui dentro da minha tabela de cidade, eu vou escolher aqui uma cidade, que vai ser São Paulo. Então, como que eu faço? Primeiramente, eu venho aqui em filtro, clico em filtro para ele criar essa coluna aqui para mim. E ele vai criar algumas setinhas. E nessa setinha eu vou especificar qual informação que eu quero que ele retorne. Então, eu vou desmarcar tudo e vou marcar somente São Paulo. Bom, São Paulo. Eu vou colocar aqui, clicar de fora. Ele retornou tudo que tem a informação São Paulo aqui dentro. Tá? Então, ele retornou aqui 4 resultados. Como que eu faço esse tipo de filtro dentro do MySQL aqui? Então, eu clico aqui, né, para voltar aqui na minha seleção. Seleciono todos da cidade. Aqui eu coloquei um order by, eu vou tirar isso aqui. Na verdade, eu vou deixar aqui para mostrar que pode ser usado das duas formas, com ele ou sem ele. Quando a gente especifica o order by, ele vai respeitar a nossa especificação. Se eu tirar essa parte aqui, ele vai respeitar uma ordenação que o próprio banco faz. Mas isso é mais um pouco mais complexo para ser explicado assim mais no futuro. Então eu vou deixar aqui o order by. E para eu fazer o filtro, eu preciso criar uma expressão específica que chama where. Então, where em inglês significa onde. Então eu vou falar assim, ó, seleciona todos da cidade, where. E agora eu vou colocar o nome da cidade. Vai ser nome. Se eu colocar igual e colocar São Paulo, da mesma forma que eu fiz lá no Excel, e mandar executar, ele vai retornar só um resultado, que é o 5270. Por que ele faz isso? Porque eu especifiquei que aqui é exatamente igual a palavra São Paulo, enquanto que no Excel eu não fiz isso. Tá? Aqui no Excel, quando eu digitei São Paulo, aqui, São Paulo, ele retornou todos. Tá? Aqui no Excel, se eu colocar assim, igual a São Paulo, deixa eu verificar aqui. Ah, tá. Aí ele retorna todos. Na verdade, assim, eu queria que ele retornasse somente um. Então, eu vou escolher aqui São Paulo. Beleza, eu vou tirar essa parte aqui do filtro. Contém igual a São Paulo. Bom, eu tive que refazer o filtro. Então, assim, ó, se eu coloco igual a São Paulo, ele vai retornar somente os dados de São Paulo. É exatamente o que eu fiz aqui no banco de dados. Seleciona igual a São Paulo. Se eu vier aqui no Excel e alterar essa informação aqui e coloco contém São Paulo, o que ele vai trazer para mim? Ele vai trazer todos os registros que contém a palavra São Paulo, que é o primeiro filtro que eu havia feito. Então ele retornou 4. E como que eu faço essa característica aqui dentro do banco? Eu venho aqui e altero esse igual para a palavra like, a expressão like. O que significa like? Significa aquela mesma expressão, contém. Tá? Só que aqui tem uma característica que eu preciso aplicar. Então, por exemplo, se eu quiser tudo que tem a palavra São Paulo, eu preciso especificar o antes e o depois, se eu quero ou não deixar em aberto. O que seria esse deixar em aberto? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou colocar se eu executar essa consulta, ele vai executar como se fosse o igual, ele vai retornar só um. Então eu vou colocar 1% de K, de São Paulo, e 1% do lado esquerdo. Então o porcento ele vai trabalhar com o caractere coringa aqui. Então assim, ele vai falar assim, olha, eu aceito qualquer informação que venha antes e depois da palavra São Paulo. Igual no Excel, ele retornou 4 linhas. Então, por exemplo, se eu quiser pesquisar tudo que tem a palavra são, eu coloco são e coloco 1%. E ele vai retornar todas as cidades que tem a palavra são. No caso aqui de São Paulo, ele retornou todas as palavras aqui que tem São Paulo. Agora, por exemplo, em todas as palavras de São Paulo,
tudo que tem depois do Paulo, ele tem informação, enquanto que antes do São não tem nada. Então, nesse caso em específico, não tem necessidade desse percentual aqui. Mas aí você vai trabalhar com o percentual de acordo com a sua necessidade, tá? Então, por exemplo, se eu pesquisar dessa forma aqui, também vai retornar a mesma informação.